Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e hoje vamos falar sobre a série da Amazon Prime, The Boys. Bom, primeiro dizendo que essa série teve uma primeira temporada lançada em 2019 e uma segunda temporada lançada em 2020. E tem uma previsão que até o final desse ano de 2021, a terceira temporada esteja disponível para os assinantes da Amazon Prime ou dos serviços alternativos que existem por aí. Segundo o site da Amazon, a sinopse da primeira temporada é: The Boys é uma visão irreverente do que acontece quando os super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como deuses, abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem. É o sem poder contra os superpoderes quando os rapazes, The Boys, embarcam em uma jornada heróica para expor a verdade sobre os Sete, com o apoio da Vought. People love that cozy feeling superheroes give them. But if you knew half of what they get up to. E aí, essa sinopse, bastante ruim, como podemos ver, não explica o que são os Sete. É um grupo dos 7 super-heróis mais poderosos da América. Porém, esse grupo é formado, estimulado, criado por uma empresa privada, a Vought. É essa empresa que agencia esses super-heróis. Então, The Boys é uma série realmente irreverente, né, que fala de super-heróis que são celebridades, são influentes, se veem como deuses e abusam de seus superpoderes, porém que estão a serviço de uma empresa privada. Bom, isso nos traz possibilidade de muitas discussões sobre a série, né? Culto à celebridade, tem as histórias pessoais, as jornadas pessoais de cada protagonista, a importância dos super-heróis na cultura pop atual, como que isso é vendido. Podemos discutir várias coisas, mas tem uma questão de fundo que não é muito explorada nessa primeira temporada, apesar dela ser evidente, e que some da segunda temporada. Talvez por medo do fanatismo ideológico liberal. Eu estou falando da questão das privatizações. A sinopse não fala, mas um aspecto presente na primeira temporada é a luta da empresa Vought em conseguir um contrato de 40 bilhões de dólares por ano com o exército norte-americano, para que o exército utilize os seus super-heróis. E os super-heróis da Vought, além dos 7, que são os principais, mas existem vários outros, que são alugados para cidades, desde que a prefeitura desses municípios paguem algo em torno de 200 a 300 milhões de dólares por ano à empresa. Bom, e aí quem está assistindo esse vídeo pode pensar: qual é o problema desse comércio? A empresa, afinal, tem os melhores produtos do mercado. É um produto que atende à necessidade dos clientes, né? Como a gente sabe, a iniciativa privada é eficiente. Essa empresa dá esse exemplo. Quando a gente pensa em combater o crime, as polícias no mundo todo, não só no Brasil, têm muitas dificuldades. E esses super-heróis têm uma série de vantagens. São à prova de bala, vários deles, têm visão de raio-x, muitos deles, né? Tem superpoderes, superforça, supervelocidades. Então, se eles estão a serviço de uma empresa privada, qual é o problema da empresa privada vender esse produto para municípios que precisam? Aí eu perguntaria para você: será que você caiu na historinha do marketing da empresa? Primeiro, temos uma questão fundamental quando se fala da eficiência de empresas privadas, que é a dependência dessas empresas em várias áreas de serviços de recursos públicos. Então, estamos falando aqui, no caso dessa série, da segurança, mas várias outras áreas estão sendo privatizadas, estão sendo transferidas para a iniciativa privada, e isso faz com que o setor público, que deve oferecer essas áreas, se torne dependente dessas empresas.
E aí o que nós vemos é que muitas vezes o setor público perde a capacidade, inclusive, de controlar os custos, de controlar a qualidade, de controlar o que é oferecido aos cidadãos. E os cidadãos perdem a capacidade de exigir um serviço condizente com as suas necessidades. Bom, mas além disso, temos uma segunda questão, a questão da eficiência. Bom, quando a gente vai para o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê o presidente da empresa Vogt dizendo que os efeitos colaterais são da ordem de 34%. Isso quer dizer que para cada 100 bandidos que são mortos, 34 desses mortos não eram bandidos, eram pessoas civis inocentes. Significa dizer que para cada 2 bandidos que são mortos, um inocente civil é morto. Ou seja, nós não estamos falando aqui de pouca coisa. Estamos falando aqui de um efeito colateral bastante expressivo. Isso aí sem falar nos prejuízos econômicos, nos prejuízos físicos daqueles que não morrem, mas têm problemas físicos, têm problemas psicológicos. Ou seja, a história da eficiência desse serviço é uma história extremamente questionável. Na série, aí eu vou dar aqui um spoilerzinho básico, nós temos 2 super-heróis indo salvar um avião sequestrado por terroristas, e esses super-heróis é que acabam derrubando o avião e matando todo mundo. Na segunda temporada, uma das super-heroínas dos 7 vai caçar um super-terrorista e acaba matando quase 60 pessoas num prédio, além de destruir moradia de várias pessoas. Então, a história de que a iniciativa privada é eficiente é muito relativizada quando você assiste a série. Mas existe um terceiro ponto, importantíssimo, que é a questão ética. Então, para conseguir o contrato, além dos expedientes políticos tradicionais, né? Mentira, chantagem, garantir voto, financiamento, a empresa precisa criar o mercado. Criar seu mercado, entre aspas. A Vogt, que tem uma tecnologia que cria super-heróis, em determinado momento passa a criar super-terroristas. Ou seja, se nós temos agora terroristas que também são à prova de balas e de bombas, que também têm supervelocidades, que também têm etc, 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 o exército convencional não pode combatê-los. Só quem pode combatê-los são os super-heróis. Então, é fundamental você firmar o contrato que a empresa deseja. Segundo as regras do livre mercado, o fundamentalismo liberal, isso faz parte do jogo. Isso aí é uma esperteza da empresa. Ela está criando o seu mercado e por essa esperteza é que ela merece o lucro. Mas para a gente aceitar isso, existe a questão ética. É necessário menosprezar vidas perdidas por causa dos superterroristas e por causa do combate aos superterroristas. Além de todos aqueles outros prejuízos físicos, psicológicos, econômicos que eu já falei. Não se trata aqui de ser mais esperto, de ser mais inteligente, não se trata de ter mais inovação ou empreendedorismo. Aqui, o que está em jogo é a força bruta. O mais violento é o que se impõe no mercado. E quando a gente olha, muitas vezes é assim mesmo. O que mais tem poder é quem se impõe. Mas pega mal falar que, no fundo, trata-se de exercer esse poder, de exercer a violência desse poder. Falar isso de forma crua é muito ruim. Por isso que a gente tem essas expressões que são dúbias, São essas aspas, efeitos colaterais. Você fala isso para esconder o que é esses efeitos colaterais. A morte de civis e a destruição do patrimônio deles. Ou criar mercados. O que significa isso? Significa você criar problemas para a sociedade. E são aspas infinitas durante a primeira temporada. Bom, essas questões éticas me remetem a 2 casos que são diferentes entre si e diferentes da série The Boys, mas que a gente consegue conectar. O primeiro se relaciona com o filme Robocop, o original de 1987, dirigido pelo diretor Paul Verhoeven. Naquela história, se alguém puder rever,
a gente vai ver que o município de Detroit passa as forças de segurança para uma empresa privada, a OCP. Veja bem, também esse filme de 87 já antecipava que, ao ter o controle da segurança pública, qualquer empresa privada buscaria cortar custos. E aí, no filme Robocop, nós temos uma greve dos policiais sendo ameaçada por conta das formas de gestão dessa empresa. E também procurariam burlar, evidentemente, a ética como forma de desenvolver novos meios de ganhar dinheiro. O que eles fazem no filme? Eles pegam um policial que é morto, ou quase morto, numa operação, e transformam ele num misto de robô e ser humano, o Robocop em questão. Então, vocês podem ver que nós já temos um precedente de como as empresas privadas tratariam a questão da segurança. Não apenas protegendo a população, mas realmente criando os problemas que ela diz que iria resolver. O segundo caso, que não tem a ver aí nem com o Robocop de 1987, nem com a série The Boys, é um caso real e brasileiro, infelizmente. A gente pode imaginar, e eu venho imaginando muito essa semana, o que aconteceria se a gente tivesse um sistema único de saúde, um SUS privado. E eu imagino isso quando a gente olha o caso, as denúncias que surgem quanto à empresa Prevent Senior. Denúncias de experimentos com seus clientes sem que eles sejam informados que estão participando desse experimento, sem que eles deem autorização para isso. Denúncias de que você corta oxigênio para economizar custos, você promove a morte dos pacientes para economizar custos, né? A famosa frase que foi dita na CPI, o óbito também é alta. Então, assim, a gente pensar, se você privatizasse mais ainda o nosso sistema único de saúde, vale destacar que já existe uma privatização disfarçada por meio das organizações sociais de saúde, né? Mas se você avançasse nisso de uma forma muito mais clara, como que seria você lidar com essas decisões que não são decisões voltadas para o bem-estar da sociedade, e sim para o lucro? E como seria você pressionar para que essa situação mudasse, se na verdade quem mandaria nesse contrato seriam os chefes da empresa e não gestores públicos que estariam sujeitos ao voto, à mudança a cada 4 anos, à pressão do poder legislativo, do poder judiciário e coisas assim. Seria, na verdade, uma empresa que, na verdade, responde diretamente aos interesses dos seus gerentes e seus acionistas. Enfim, voltando ao objetivo dessa nossa playlist, né? Administração pública e ficção, eu posso dizer que The Boys é uma série bastante interessante, que nos permite pensar e discutir uma série de questões, inclusive como os serviços públicos funcionam quando privatizados, quando submetidos a uma lógica do lucro. Bom, essa foi a minha mensagem e deixo a sugestão para que assistam a série, que é muito interessante, mas agora vamos assistir a série com um olhar crítico. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos a todos.